E aí, meu povo, mais um vídeo de maquiando o cliente. Como sempre, os produtos estarão listados na descrição do vídeo, tá? Então, qualquer dúvida, é só ir lá conferir. E como sempre também, eu já começo fazendo a limpeza com um tônico facial, para dar uma limpeza mais profunda nessa pele. A minha modelo tem a pele normal, então já posso usar os produtos que eu mais gosto, porque independente do produto que eu usar, não vai pesar tanto a pele dela nem deixar tão seca por ser uma pele normal. Então, eu tô usando um hidratante mais para pele oleosa, tá? Um pouquinho mais sequinho. Vou usar essa base da Fandi, que eu amo essa base. Ela tem um acabamento na embalagem de mate, mas pra mim ela não é totalmente mate, é mais confortável, ela dá um brilhinho na pele, um viço, né? Ela tem a cobertura de média a alta, então tô aplicando aí com o pincel Kabuki para poder entregar essa cobertura que ela promete, tá? Eu ajustei um pouquinho o subtom, que ela tem um subtom mais pro oliva, tá? E essa base da Fandi tem um fundo mais alaranjado, então eu dei uma ajustada no subtom aí pra ficar bem certinho na pele dela. Bora pro contorno, tô usando meu corretivo de sempre, que é o da Vizela. E eu já falei várias vezes pra vocês que pra contorno eu gosto de usar corretivo líquido, porque ele espalha melhor no rosto. É mais fácil você conseguir esfumar ele sem que ele deixe manchado ou escuro demais, caso você pese a mão, porque acontece, né? Então, por isso que eu dou essa preferência de corretivo líquido, mas poderia ser qualquer outro estilo. Mais cremoso, em bastão, enfim. E vou aplicando aí mais nessa área mesmo, nessas áreas externas do rosto dela. Só com o restinho que sobrar no meu pincel, que eu vou subir um pouquinho para a testa, mas não quero contornar muito, não quero fazer... Vocês sabem que o meu lema é menos é mais, né? Então, por mais que eu tenha usado uma base de cobertura mais alta, eu não quero fazer uma pele muito grosseira, sabe? De iluminação, tô usando o corretivo líquido também, que, gente, eu já tô tão no automático de fazer essa preparação de pele sempre, que só depois que eu vim me tocar que eu tinha usado corretivo líquido, que eu poderia usar o mais cremoso se eu quisesse, mas não tem problema. Corretivo líquido eu tô preferindo mais, porque ele é mais leve, então já não marca tanto as linhas, não acumula muito. E vou aí, assim, essa iluminação padrão, né, que é abaixo dos olhos, entre as sobrancelhas, nariz. Vocês perceberam, eu não fiz contorno no nariz, porque o nariz dela é bem pequenininho, então não precisaria de um contorno e tal. Eu quis algo bem sutil mesmo. Então já tô com a esponjinha aí esfumando essa iluminação, mas nas bordinhas, não quero expandir muito esse produto, é só para tirar a marcação mesmo, que eu fiz aí com o pincel. E essa esponjinha é a esponjinha da Ruby Rose. Gente, eu amei essa esponjinha, viu? Gostei bastante. Já vou comprar outras, fazer um estoque aqui, porque é bem baratinha, né? Então, vamos aproveitar. Hora do blush, minha paletinha ainda Naty Capello. Eu misturei duas cores aí, pra poder fazer o blush dela, mas eu digo que essa paleta de blush, ela dá pra todos os tons de pele, da mais clara até a mais escura. Você só vai dosando a mão mesmo, tá? Mantendo a mão mais leve pra não manchar. Enfim, essa paleta é tudo, gente. Então, sou muito suspeita pra falar que eu uso ela em quase todos os vídeos, né? E vou aplicar o iluminador também, muito pouquinho e também com a mão bem levinha, porque a pele não está selada ainda. Então, o risco de manchar é muito grande. Então, com a mão bem levinha e pouquinho produto. E tô fazendo isso mais para dar um pouquinho mais de intensidade no iluminador, tá? E dar mais durabilidade. Vou fazer a aplicação do pó, tô usando pó solto, tá? A cor e a marca vai estar na descrição, tá? Então, tô aplicando com a esponjinha mesmo, abaixo dos olhos. Tô fazendo a camada fininha, então eu fico com essas batidinhas mesmo, pra poder a pele absorver. Eu não só aplico o produto superficialmente e saio, não.
Eu dou essas batidinhas para penetrar bem na pele, para a pele sugar bem esse produto, para garantir que está bem selado e também para não ficar muito excesso de produto. Então eu vou dando essa aplicação mais exagerada nas partes que eu fiz a iluminação, né? E no restante do rosto eu vou com o pincel para poder não depositar tanto produto. Então a ferramenta que a gente usa é bem importante. Então com a esponjinha eu deposito uma camada mais grossa de produto e com o pincel já é uma camada mais leve, né? Já é pouquíssimo produto. E aproveito já para espalhar por todo o rosto com o mesmo pó, tá? Não mudei o pó não. E de pele foi isso, vamos logo para os olhos. Já tô aplicando aí corretivos, é o mesmo corretivo que eu usei para iluminação. Então eu aplico em toda a pálpebra móvel e fixa com o pincel. E depois eu venho com a esponjinha só para sentar o produto mesmo na pálpebra. Vim com o iluminador só para iluminar aí abaixo do ponto alto da sobrancelha. Só pra gente começar a dar um brilhinho aí e também delimitar até onde eu quero que a minha sombra vá. Vou com o meu marronzinho de sempre, que quem acompanha o canal já sabe, que é aquele pó 05 da Vult. E vou começar ele com o meu primeiro esfumado, e como vocês podem ver, ele não vai dar muita diferença não, que é exatamente isso que eu quero. Eu quero um fundinho de marrom, né? Quero marcar um pouquinho o meu côncavo, mas eu não quero que fique muito intenso, que se destaque muito essa sombra. Então, deu certinho essa cor para a intenção que eu queria aí. Agora eu já tô com uma sombra mais escura, né? O marrom mais escuro, que é o marrom mais frio. E eu vou aplicar bem rente aos cílios, vocês conseguem ver? Tá bem na diagonal o meu movimento, mas rente aos cílios, como se eu tivesse querendo fazer um delineado com o pincel. Então vou esfumando bem, arrastando pra cima em formato na diagonal, tá? Pra gente poder deixar essa raiz um pouquinho mais escurinha. Tô voltando com a primeira cor de sombra, tô usando até o mesmo pincel. E vou fazer o mesmo movimento, aplicar na mesma área daquele marrom escuro, só pra gente dar o degradê, que como eu apliquei uma sombra bem escura, fica a marcação, né? Então eu volto com a cor anterior pra poder dar o acabamento e ficar tudo bem esfumado. Agora eu vou vir com esta paletinha, essa sombra maravilhosa, que é um prata, uma cor muito linda. Vou aplicar com o dedo mesmo, porque as sombras dessa paleta, as cintilantes, elas aderem melhor na pálpebra quando aplico com o dedo. É um sofrimento pra mim, porque eu odeio melar minha mão. Eu vivo pra usar pincel, mas no caso aí eu tive que usar o dedo, porque se eu usasse o pincel, ia manchar, ia cair todo na pele. E não ia pigmentar na pálpebra, né? Que é onde devia pigmentar. Então eu vou aplicando aí com o dedo mesmo. Minha mão tá limpa, tá? E tô vindo com um pincel limpo, tá? Só pra dar o acabamento, pra esfumar essa sombra cintilante, pra não deixar nenhuma marcação, ficar tudo bem difuso. Tudo questão de acabamento. Agora eu vou pro delineado, tá? Estico bem a pálpebra dela, que eu vou fazer um delineado super fininho. Tô usando delineador em gel. E vou fazer fininho porque eu vou esfumar esse delineado depois. Vou fazer um delineado mais esfumadinho. Então, faço bem fininho aí, todo o traço. Pra depois eu vir com um pincel pequenininho de precisão e esfumar este delineado, tá? Esfumo do início ao fim, todo o traço. E aí eu vou vir com aquele marronzinho escuro e o mesmo pincel pequenininho de precisão e vou selar esse delineador em gel, tá? Pra poder ficar o degradê. Como eu esfumei ele, ele vai ficar só aquele esfumadinho preto. Então vou vir com o marronzinho pra poder dar o acabamento. É sempre assim, gente. Sempre que a gente aplica uma cor escura, a gente tem que voltar com a cor anterior pra poder dar esse degradê, sabe? E aí eu achei que tava faltando um pouquinho de brilho e vou aplicar este reflect aí da Ludurana. Apliquei com o pincel mesmo, bem pouquinho, só o que tinha na tampinha, pra dar um brilhinho a mais, né? Porque vocês sabem que maquiagem minha tem que ter pelo menos um glitter. Se não acontecer isso, então não sou eu. E aí eu peço pra ela olhar em direção oposta
ao meu pincel para eu poder conseguir fazer esse delineado mais interno, né, mais no cantinho. E eu peço para ela olhar para o outro lado, porque assim não vai incomodar tanto, né, o pincel pegando ali no olho dela. Ela já tem um olho um pouco mais sensível, mais fácil de chorar, então sempre peço para ela olhar em direção ao lado oposto da onde eu vou fazer o delineado, tá? Então já vai a dica aí se você tem dificuldade de fazer esse delineado. E aí, com o mesmo pincel e o mesmo delineador em gel, eu já vou pigmentar aí a linha d'água dela. Como esse delineador é a prova d'água, então dá super certo usar na linha d'água. Então vou com calma aí, pra não acabar espetando o olho dela, né? E aí, com aquela mesma sombrinha marrom, aquela mais escura, eu venho com o pincel pequenininho e vou começar a aplicar rente aos cílios, bem rente aos cílios mesmo. Vocês percebem que eu apliquei o delineador mais na linha d'água, então tem que dar esse acabamento, não pode ficar só esse traço preto, não. Tem que dar esse acabamento na linha inferior. E aí eu vi que foi acumulando ali, né, lágrima, foi lacrimejando, eu já avisei a ela para ela vir com o cotonete. Eu sempre entrego o cotonete na mão da modelo ou da cliente, tá? Quando eu vejo que ela vai lacrimejar, eu sempre entrego para ela, para poder ela já estar atenta ali, para não deixar essa lágrima escorrer. Por mais que não borre, mas evitar é sempre bom, né? E aí depois eu vim com aquela mesma sombra, a prateada, aquela cintilante, e apliquei por cima aquele marronzinho. Aí no vídeo eu acho que não vai dar muita diferença, vocês não vão conseguir ver, porque a linha inferior é bem fininha, né, que eu faço esfumado, mas pessoalmente já dá um tchan, já dá um brilhinho a mais. Cílios postiços, levanto bem a pálpebra móvel dela para eu conseguir encaixar os cílios bem na raiz. E aí seguro abaixo dos olhos dela para ela poder abrir o olho, né? Porque sempre fica um restinho de cola e tal. Aí eu venho com a pinça, o outro lado da pinça, e desprego, sabe? Não sei se essa palavra existe. Desprendo aonde ficou colinha. E aí essa dica aí eu peguei o spray, borrifei nessa escovinha de sobrancelhas e vou escovar a sobrancelha dela pra cima, tá? Pentear pra cima. Tô fazendo esse truque enquanto a minha pastinha, aquelas transparentes, não chega, e dá super certo, porque o fixador tem uma colinha, né, pra fixar, então dá super certo. E já venho com a pastinha de sobrancelha, só onde ela tem umas falhinhas pra eu preencher. Eu quero deixar essa sobrancelha o mais natural possível, então só simulei uns pelinhos ali. Vou unir os cílios postiços com os naturais, então eu venho com o mesmo delineador em gel e um pincel de corretivo, sabe? E vou com o dedo encaixando ali embaixo para poder pegar bem na raiz e juntar esses cílios. Hora do batom, escolhi um batom mais nudezinho, tá? Um nude mais rosadinho. Bem maquiagem de noiva, né, minha gente? Ficou muito noivinha. Eu amei. E é isso, tá? Aí o antes e o depois para vocês conferirem o resultado. E já me conta o que é que você achou. Coloca aqui nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. Se não se inscreveu ainda, se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos. Vou até deixar 2 vídeos aí como sugestão para quem quiser fazer maratona dos vídeos do canal. E é isso, minha gente. Um beijo.